Neste 5º podcast Hipertexto, você acompanha a palestra Ampliando Links com os Letramentos Visuais, a criação de histórias em quadrinhos. Professor Dr. Júlio César Araújo, UFC. Eu quero agradecer ao professor Antônio Carlos por ter pensado na mesa, agradecer às minhas amigas queridas e também colegas, Aninha e Carla, e a querida Kíria, que é a nossa atual presidente da ABET, da Associação Brasileira de Hipertexto, por compor esse momento conosco, e agradecer muito especialmente a vocês, porque entre 3 mesas redondas que estão acontecendo agora, vocês quiseram vir discutir conosco sobre o letramento digital. Queria compartilhar um pouquinho com vocês um trabalho que nós estamos desenvolvendo na Universidade Federal do Ceará. É um programa de extensão, e dentro desse programa há uma série de projetos de extensão acontecendo. O programa se chama Amplinks, é uma sigla para essa primeira expressão aí, ampliando links. A ideia é ir até as escolas públicas e levar oportunidades para se pensar situações didáticas concretas em escolas que tenham laboratório de informática, mas que não são usados. Então, esse era o critério para a escolha das escolas. Daqui a pouco falo um pouquinho mais sobre o Amplinks. Então, o nosso objetivo era ampliar links com os letramentos visuais nessa comunicação aqui, a partir da experiência didática em que favorecia a criação de história em quadrinhos pelos alunos, tá bom? A primeira coisa que eu acho importante falar aqui é o conceito de língua que sustenta a ação do programa Amplinks. O Halliday é um dos conceitos de língua que eu acho mais bacana dentro da linguística, vem exatamente da linguística sistêmico-funcional. Com a sistêmico-funcional, a gente faz verdadeiramente uma análise do discurso. Do contrário, fica apenas comentários sobre texto. Porque a língua vem à tona com todas as suas categorias, iluminadas por um contexto, por vários contextos de ação. Ele diz que a língua é o que é por causa daquilo que ela tem que fazer. E o que é que a língua tem que fazer? A língua tem que permitir com que nós nos encontremos, nos reencontremos e até nos desencontremos. Então a língua permite isso. Então esse conceito de língua vivo, um conceito que nos aproxima mais de algo real, é quem me anima a trabalhar com linguística. Então ela não é apenas, ela é sim um sistema estável, mas ela não é só isso, Ela é, antes de qualquer coisa, um lugar onde as pessoas levam lá. Pela língua a gente vai, nesse lugar a gente leva as nossas dores, as nossas frustrações, os nossos sonhos, a vontade de abraçar, de ultrapassar fronteiras. Então a língua permite tudo isso. Então, usuários e língua não podem ocupar, de modo algum, posições dicotômicas, E aí, inspirado no grande filósofo de linguagem Bakhtin, não dá para reduzir a língua a uma mera abstração científica, mesmo que legítima seja essa opção. Mas não dá para ficar apenas nisso, Então, a língua com que nós trabalhamos nas oficinas de letramento digitais é essa língua que o Halliday fala. E também um conceito muito importante para a gente entender o que se faz com a língua é o de sujeito. Se ela é um lugar onde as pessoas se encontram, então é preciso que haja pessoas fazendo essas ações todas, E como esses encontros são muitos, a gente muitas vezes vai usar a língua para exatamente desencontrar de alguém. E aí vai ser complexo, vai gerar conflito. Então, por isso, nós elaboramos um infinito arsenal de textos que vai nos dar um suporte verbal para isso. Não é fácil se desencontrar com as pessoas.
Tem que ter letramento para isso. É mais fácil encontrar, e reencontrar então é uma festa, né? Mas se desencontrar, precisa de charme, de elegância, de letramento, né? Então, como que eu faço para me desencontrar com alguém? Então, preciso ser um sujeito de linguagem, saber comentar, por exemplo, na esfera acadêmica, sobre um trabalho que eu não concordo. Como é que eu faço isso? Né? Qual é o tom adequado para isso? Eu sou um cartunista, eu quero fazer uma crítica ao governo. A charge vai ser publicada hoje no jornal. Como é que eu faço? O que é que eu mobilizo? E um outro conceito importante é o de letramento, que é a menina dos olhos dessa mesa hoje à tarde aqui, né? E aí eu trago o conceito da Magda Soares. Eu acho que nós concordamos nessa perspectiva de que o letramento é uma condição do homem, que pega a língua para se encontrar, reencontrar e desencontrar com os outros. Eu vou exercer práticas de encontro, de reencontro e de desencontro pela minha capacidade de conhecer a leitura e a escrita, né? Ela diz que o letramento é digital porque eu me encontro, me reencontro e desencontro. A minha condição para fazer tudo isso é diferente do impresso. É o único momento em que eu vou ficar um pouquinho distante dela. Porque pode ser que certas condições técnicas sejam diferentes, mas eu uso a língua, eu me encontro com as pessoas pela língua em qualquer ambiente, né? Então, os modos de encontro não significa muitas vezes novos letramentos, né? O Brian Street faz uma reflexão muito bonita sobre o que é o novo quando se fala em New Literary Studies. O que é o novo aí? Então, se a gente vê alguns textos, como esse aqui, por exemplo, algumas pessoas já estão rindo. Por quê? Alguém resolveu se desencontrar com outros, se reencontrar com quem vai concordar com ele, e se encontrar com quem vai passar a concordar. E aí, essa pessoa precisa mobilizar uma série de escolhas linguísticas e multimodais, para além do aspecto verbal, para poder dizer o que ela pensa sobre essa vergonha nacional que é o mensalão. Veja que as letras que aparecem são vermelhas. Isso não é em vão, né? E aí nós precisamos conhecer todo o contexto, que há um programa do Ratinho, as pessoas vão lá para dizer se é pai ou não, o DNA vai sair em 3, 2, 1, né? E o desespero do cara que não quer assumir a paternidade, que é tão óbvia e patente. Mas o cara que fez isso, esse produtor de texto aqui, esse cartunista, ele é um produtor proficiente. Para ele, dar conta da sintaxe visual desse gênero não é tão trabalhoso. Ele já tem a habilidade, talvez costume também, né? Esse outro aqui, o produtor desse texto multimodal, também resolveu se encontrar com os docentes das universidades federais. Eu adorei esse encontro com ele. E ele foi muito bacana, ele escolheu aí o vermelho. O vermelho está na faixa, é o vermelho da multidão ensandecida e se sentindo traída lá embaixo. E é o mesmo vermelho que impede a presidente de enxergar o óbvio, né? Que o professor não é qualquer coisa. Que o mercadante, por exemplo, não pode, diante de uma coletiva de imprensa, dizer que o último salário do professor titular das universidades federais é o primeiro de uma das funções da polícia, o cara só tendo ensino médio. Porque certas funções na polícia federal, por exemplo, requer alta qualificação. Aí fica subentendido que o professor não tem. Então, é uma cor, é um vermelho que faz todo mundo ficar cego. Então, a escolha por essa cor, a maneira de dar conta desse texto,
é pensada. Bem pensada, minuciosamente pensada. E essa? Quem tem TIM deve saber disso. Aliás, qualquer uma, né? Qualquer operadora. Veja que aqui e aqui nós temos um trabalho artístico mais refinado, e aqui nós vamos precisar de um outro tipo de letramento. O remix, ele vai misturar coisas que já existem, né? O fundo aí é azul, o céu, então ele vai juntar essa foto que talvez não foi feita para isso, ou até quem sabe foi, né? Eu não sei a história da foto. Vai ver que alguém subiu e disse, olha, isso é minha fotográfica, a gente vai sacanear com a TIM agora. Mas aí está muito bem pensado, tem um fundo azul por detrás, né? E aí a pessoa diz, olha, o sinal ficou bom porque eu subi até aqui. Que é homenagem ao Anderson e a Jaque, que estão aqui. São da Bahia. E todos os baianos que estão aqui, né? Ao querido Jorge Amado. Olha que bacana esse. Quer dizer, não precisa nem de fundo azul mais, né? Porque o sinal foi embora para sempre. Então, veja que o letramento de quem produziu esse texto é semelhante, mas é diferente do cartunista, né? Então, por que eu estou mostrando tudo isso? Porque alguns autores, como o Donis vai dizer, e eu concordo, a experiência visual humana é muito importante para que a gente possa compreender o ambiente onde nós estamos. Obrigado. O ambiente onde nós estamos, e o palestrante também precisa ter cuidado com a imagem aqui, né? Está falando de imagem e não está conseguindo segurar aqui. Onde nós estamos? Como eu reajo a esse ambiente? Né? Então, tem gente que chega numa fila e fala bem alto, e tem lá na parede, né? Mantenha silêncio, às vezes nem olhou a plaquinha. Então, é muito importante essa experiência do visual. E há quem diga também que esse letramento, ele nos ajuda a ir além do verbal, porque não há uma concorrência entre as modalidades, mas há uma co-ocorrência. Uma vai complementar a outra. Então, a leitura compreensiva também passa por essa habilidade aí. Por isso, ler apenas a linguagem verbal pode ser insuficiente para chegar ao efeito de sentido pretendido pelo produtor do texto, né? Mas o aspecto que eu quero chamar a atenção, antes de entrar para analisar os dados do nosso programa de extensão, é que o letramento visual não é uma novidade, não surgiu com a web, né? Acho que vocês já perceberam que a mesa, nesse aspecto, é muito consensual, de não negar as muitas diferenças que o aspecto digital trouxe para a leitura e para a escrita, para os letramentos, mas também de não celebrar a internet como um boom de novidade total. Porque nós reconhecemos que muitas coisas estão aí na história da humanidade. Se a gente, por exemplo, voltar para o Paleolítico e olhar uma imagem como essa aqui, nós vamos ver todo um cuidado, todo um sofisticamento, uma sofisticação de escolhas que as pessoas que pintaram isso aí na parede tiveram, né? Então, veja que há imagens mais fininhas, traços mais grossinhos, há cores diferenciadas, né? A própria formação da rocha, do jeito que está lá, é aproveitada, é semiotizada por quem está escrevendo isso daí. E aí, quando nós morávamos nas cavernas, e a gente era atacado à noite pelos animais, e nós éramos nômades, a gente ia embora. Mas antes de ir embora, a gente já pensava nos nossos outros amigos, possíveis outras tribos, que iam ocupar aquele mesmo lugar em que estávamos. Então não custava nada avisar, olha gente, à noite vai aparecer aqui nos mambutezinhos, eles vão comer vocês. Então a gente está até deixando aqui na parede escrito isso daí. Então veja que é antiga isso, né?
É desde o Paleolítico inferior que tecer linguagens, combinar ideias, designam, então, práticas bem sofisticadas de letramento visual. E por isso, ao pintar a escrita de um texto na caverna, os homens estavam trabalhando com as linguagens e extraindo delas sentidos. E os sentidos eram todos compartilhados por todo mundo. A escrita cuneiforme com os sumérios. Olha só que bacana. Hoje nós não vamos levar a argila para a sala de aula, né? A gente dá o tablet para o menino, o computador, mas nessa época era argila. Mas veja a maneira de furar o barro molhado. Há furos mais profundos, há furos mais leves. Então, é muito cuidadoso. Tem parte que é muito mais detalhada. Essa parte aqui é cheia de detalhes, ó, né? Há todo um cuidado para se fazer entender. E aí com os fenícios, olha que escrita linda. Aí um pouquinho mais próximo de nós, a Idade Média, as iluminuras, né? Os textos eram sempre mesclados com imagem, e as iluminuras eram uma estratégia muito forte de a igreja suscitar nas pessoas o medo do inferno, né? O castigo dos céus. Então, a figura do diabo vai aparecer muito nas iluminuras, né? Isso mostra que os letramentos visuais são tão antigos quanto o homem é, né? Eles acompanham os sistemas letrados que a humanidade vem criando. A diferença é que em cada momento desses, a tecnologia da escrita e da leitura vai mudar. Mas buscar se fazer claro pelo outro por meio de mesclas multimodais é algo que nos constitui. Então não foi a internet, o hipertexto digital, o computador. Mesmo com o barro molhado, o cara conseguia ser muito multimodal lá. Muito multi, né? Ninguém ouviu isso. Bom, mas como a escola lida com esses letramentos? É onde entra, então, é tão óbvio, mas a escola lida com isso? Se formar produtores de textos verbais é uma tarefa árdua e complicada, imagine se a gente trouxer para a cena pedagógica atividades em que sejam propostas atividades para textos multimodais, né? Então, o Lenk diz que nós não ensinamos os alunos a integrar nem mesmo desenhos e diagramas à sua escrita, quanto menos imagens fotográficas de arquivos, videoclipes, efeitos sonoros, voz em áudio, música, animação e um outro monte de coisas que existem. Então, a escola, pelo menos, não faz como deveria. Esse estudo que a Carla Coscarelli mostrou agora já indica que há minimamente já uma preocupação de usar ferramentas digitais. Eu não sei se há um foco em atividades multimodais. Mas você mostrou que umas coisas positivas é exatamente a multimodalidade, que algumas atividades já trazem, né? Algumas já trazem. Então, veja, em função disso, é que tem todo um trabalho dos projetos de extensão dentro do programa Plinks, né? Um dos mais entusiasmados membros está aqui, que é o Léo, que é meu orientando. Está fazendo um trabalho lindíssimo com os alunos dele, com o nosso programa. O objetivo é ir à escola e, a partir dos professores daquela escola, criar situações didáticas, né, para que a gente traga para o espaço educativo situações concretas da escrita em ambiente digital. Não para a aula ficar moderna, bonita, chique, mas porque se nós estivéssemos na época do Sumério, a gente ia levar um monte de argila. A gente ia levar pergaminho em outra época. A gente ia levar, ia levantar, todo mundo ia pintar na parede. Mas hoje nós temos outros recursos, né? Então a gente usa as telas.
Atualmente, nós estamos atendendo a 4 escolas públicas de Fortaleza e 2 da região metropolitana. Uma das escolas é a do Léo, na região metropolitana, na cidade de Caucaia. A gente realiza uma série de oficinas de letramento digitais com as crianças e pré-adolescentes e adolescentes. E são muitas as ferramentas que permitem a criação de história em quadrinhos. Citei essas 3 aí, mas tem muitas outras que a gente está testando, né? Nessas ferramentas, eles têm lá os ícones, né, que vão indicar personagens, balões pré-formatados, cenários, objetos, e eles vão ter que arrastar aquilo ali e criar a tirinha ou a história em quadrinho, né? São muitos os procedimentos, eu coloquei aqui apenas 5, mas um deles é leitura de HQs impressas. Por incrível que pareça, quando eu era criança, eu lia muito história em quadrinho. Os meninos de hoje não estão lendo história em quadrinhos. Então a gente leva história em quadrinhos, impressas, eles leem, a gente faz o estudo das características, mas não naquele sentido que a Carla estava criticando, né? Qual é o e-mail tem destinatário, a carta também. Não é um estudo de parafernália classificatória e descritiva apenas do gênero, mas é para eles compreenderem qual é o papel semiótico que cada um daquelas linguagens ocupa no texto. A gente também tem distribuído HQs em branco, as imagens estão lá, mas os balões em branco, que é para eles escreverem à mão, tentar imaginar a situação. Outras vezes a gente entrega só o texto verbal destacado da imagem na folha de papel e eu peço para eles imaginarem, esse texto vem da onde? Isso tem cara de quê? Tem uns que matam na hora. E só se for uma história em quadrinhos, porque não dá para entender nada. Aí, às vezes, a gente mostra a história em quadrinhos, aí eles comparam, aí eles percebem, então agora faz sentido. Depois, a gente apresenta as várias ferramentas, eles fazem cadastro e vamos aprender a usar. Todas as intervenções que a gente realiza durante as oficinas de letramento digital são baseadas nos problemas apresentados por eles. A gente faz uma produção inicial e aí são recolhidas todas as produções iniciais, recolhidas é modo de dizer, né? Que fica lá na plataforma. A gente tem a senha, e-mail, vai olhar tudo e vamos fazer um trabalho para observar que problemas teriam. Então, os problemas que nós encontramos foram esses aqui. Nessa primeira turma, né, Léo? Porque você está fazendo a segunda oficina, agora com uma outra ferramenta, então a gente não tem dados ainda dessa segunda fase do nosso projeto. Isso aqui é a primeirinha ainda começando. Então, olha só, 47% deles todos apresentaram problemas com sintaxe visual, aspectos multimodais. Mas aí uma série de outros problemas apareceram e as oficinas duram o tanto de tempo necessário que eles precisam para resolver esses problemas. Tem rodas de conversa e a gente fica cutucando os alunos para que eles percebam onde que eles podem melhorar aquela produção. Então, as versões do texto vão acontecendo à medida em que os problemas vão sendo resolvidos. Então, problema de ortografia, de concordância verbal, inadequação ao discurso, é só o que tem. Mas eu queria falar da sintaxe visual porque foi a dificuldade maior que apareceu nos dados. Então, a gente começou a lidar, a falar com eles, mostrar no Achage, numa revista em quadrinhos publicada, na cidade, no cartaz, no outdoor, como que as coisas estão distribuídas e que lógica elas assumem. E aí, a partir dos textos deles, eles começaram a perceber isso. Então, eu vou mostrar 3 exemplos. O primeiro exemplo foi categorizado como problema de direção de olhares. Os 2 personagens estavam no quadrinho conversando, e aí eles não estavam olhando um para o outro, como vocês estão vendo aí, ó. Né?
O Cascão e a Magali conversam, mas não estão olhando para o leitor e não entre si. Na segunda versão, isso já foi resolvido. Então, lá com um cliquezinho de mouse, arruma o olhinho, então já conversam entre si. No segundo exemplo, é a desproporcionalidade de tamanho na produção inicial e direção da escrita. Ó, que bacana. A história é sobre bullying. Na escola houve um caso de bullying, então a escola inteira estava trabalhando com isso. Aí eu falei para o Léo, então vamos pegar carona, já que a escola está nisso, e vamos trabalhar, né? O Cascão sofria do bullying porque não toma banho, então teve todo um problema e eles foram criar uma campanha para ajudar o Cascão. E aí veja que o Cascão está num lugar, pensando como que vai ser essa campanha, esperando os 3 chegarem, que chegam atrasados. Então tem alguns problemas aí. Primeiro que o Cascão sofre de gigantismo, né? O outro problema é que o balão, o Cebolinha, tinha que vir antes, porque o Cascão já estava lá esperando. Então a primeira fala é do Cebolinha. Então na segunda versão do texto, o Cascão é curado do gigantismo, né? Tá todo mundo ali com a mesma idade, mesmo tamanho, mas eles ainda não perceberam a disposição dos balões, como que deve ser a ordem da entrada dos personagens na história. E aí uma terceira versão acontece, melhorada, né, bastante, o Cascão chegando, o Cebolinha chegando, e o Cascão reclamando que eles estão atrasados, mas o olhinho para cima dizendo que está pensando na campanha. A ideia chega, o Cascão sai correndo, porque ele tem aí uma ideia para fazer. E aí, de tanto a gente falar que o Cascão não pode ser gigante, aqui nessa outro quadrinho ficou todo mundo do mesmo tamanho, né? Mas aí tem outro problema que eles não perceberam, que é a relação entre primeiro e segundo planos. O Cascão está bem aqui pertinho de nós, então ele tinha que estar maior. Para dar a ideia de que eles estão longe, os outros, o Cebolinha tinha que ficar um pouquinho menor do que o Cascão, a Magali também, e a Mônica ainda menor. Então, na segunda versão, o Cascão aumenta o tamanho, para dar a ideia de primeiro plano, perto do leitor. O Cebolinha fica menor, mas veja que a Magali está assim, talvez até um pouco maior do que o Cebolinha. Qual foi a ideia? Botar a Magali lá mais para perto da curva, né? E diminuir a Mônica, que ainda está muito grande. Então, tem que dar a ideia que ela está bem atrasada, bem longe de todo mundo. Então, na última versão do texto, eles encontraram essa saída aí. Então, a saída ficou mais legal. Há uma harmonia maior entre os planos, e eles foram percebendo que essas escolhas sintáticas, né, de uma sintaxe visual, elas são importantes para o efeito de sentido que se pretende alcançar. Para parar de encher o saco de vocês, acabou. Então, eu diria que, ao manusearmos essas ferramentas aí, nós não estávamos apenas brincando de fazer história em quadrinhos, né? A gente quer que os alunos entendam que combinar modos semióticos diversos no texto é para fazer o leitor entender algo que ele quer comunicar, né? Então, a gente acredita na importância disso, e por isso que o trabalho todo exaustivo na escola do Leonel está indo nessa direção, e nas outras escolas também. Há uma série de outros problemas que eu não analisei aqui nessa fala, mas na apresentação de hoje de manhã o Léo já falou de inadequação de discursos, né, Léo? Que é outra parte dos dados. E tem uma série são 6 escolas. Cada escola apresentou coisas muito bacanas, assim. A escola de Maranguape, que é também na região metropolitana, é maravilhoso de ver. E lá a prefeitura vai até publicar os gibis das crianças quando terminar as oficinas. Achei isso muito legal. Então, eu estou aqui no Facebook e no Twitter para a gente conversar sobre isso. Obrigado.